Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição de hoje, trazendo aí o que de principal aconteceu no dia de hoje, né, sobre o nosso Vascão. E tem um assunto polêmico, hein? Um assunto que veio à tona só hoje e que vai causar muito bafafá ainda em debates sobre o Vasco, né, em conversas aí sobre o nosso Vascão, uma coisa que está meio mal explicada. A gente vai falar sobre isso aqui, que é a renovação de contrato com a Capa, que aconteceu lá no final do mandato do Campelo, mas que só veio à tona no dia de hoje. Vamos falar sobre isso e também sobre Jordi, goleiro revelado pelo Vasco, deve mudar de clube lá em Portugal, e se isso acontecer, o Vasco pode aí ganhar uma graninha também por conta do mecanismo de solidariedade. Então, antes de rodar a vinheta, conta aí com o seu like, que é muito importante, conto também com a sua inscrição aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, e hoje, dia 3 de maio, faz aniversário o título carioca do Vasco de 2015. Nessa mesma data, em 2015, o Vasco estava sendo campeão carioca com gols de Rafael Silva e Gilberto numa vitória por 2-1 contra o Botafogo. Exatos 6 anos hoje do título carioca do Vasco. Depois o Vasco foi bicampeão em 2016, mas aquele título de 2015 quebrou ali um tabu, né? O Vasco não vencia um campeonato carioca desde 2003. O Vasco ficou 12 anos sem vencer um estadual, e ali Rafael Silva e Gilberto marcaram os gols que deram o título ao Vasco da Gama do campeonato carioca de 2015. Então, há 6 anos a gente estava aí comemorando o campeonato carioca, um título gostosinho de ganhar, né? Esse ano, infelizmente, não dá para o Vasco ser campeão carioca, mas temos a Taça Rio, né, que pode ser vencida contra o mesmo Botafogo. O Vasco está aí na semifinal, enfrenta o Madureira no próximo sábado. O Botafogo pega o Nova Iguaçu. Vamos aguardar aí e torcer para a final ser Vasco e Botafogo, né? A final tem que ser aí entre Vasco e Botafogo, vai ser muito mais legal do que se for Vasco e Nova Iguaçu, enfim. Melhor ser Vasco e Botafogo. Então tá feito aqui o registro. Há 6 anos o Vasco era campeão carioca. Gols de Gilberto e Rafael Silva. Bom, e vamos falar aqui sobre um assunto polêmico, hein? Veio à tona hoje uma situação aí da renovação de contrato entre Vasco e Capa. É um assunto que não tinha sido divulgado na imprensa, né? O Vasco, quando assinou o contrato com a Capa, o contrato era até 2022. E agora o contrato é até 2024 e está todo mundo sem entender direito o que aconteceu. A reportagem é do Papo na Colina e eu vou ler aqui a matéria com vocês. A matéria começa dizendo o seguinte: contrato com a Capa foi renovado poucos dias antes do fim da gestão Campelo. Em 2020, o Vasco voltou a ter o seu material esportivo assinado pela Capa, após 20 anos, fornecedora de material esportivo mais vitoriosa da história do clube. A parceria entre o Cruz Maltino, à época presidido por Alexandre Campelo, e a empresa italiana fez o vascaíno se lembrar do período de maior glória da história recente do clube, entre 97 e 2000, quando o clube conquistou 2 brasileiros, uma Libertadores e um Rio-São Paulo. Grande parte da torcida do clube passou todo o ano de 2020 aguardando o lançamento das novas camisas. O contrato, assinado em fevereiro de 2020, entraria em vigor em maio do mesmo ano, no início do Brasileirão, e seria válido até abril de 2022. Havia também uma cláusula em que o clube poderia encerrar a parceria caso recebesse uma proposta maior de determinadas marcas esportivas. Com a pandemia, toda a produção acabou sendo atrasada pela falta de insumos importados e também pela paralisação do futebol. O lançamento ocorreu somente no dia 3 de agosto e foi feito através de uma live na Vasco TV, com a presença de ídolos, jogadores e personalidades vascaínas. De imediato, as camisas foram um sucesso de vendas, superando em um dia os números da Diadora, antecessora da Capa, nos últimos meses. Campelo deixou a presidência do Vasco no fim de janeiro deste ano, porém, em apuração do Papo na Colina e após uma entrevista do vice-presidente
do Conselho Deliberativo Renato Brito Neto ao canal Portão 9, a antiga gestão renovou o vínculo com a fornecedora até 2024. Contudo, retirando a cláusula de saída em caso de melhor propostas para outras empresas do ramo. O novo contrato teria sido assinado faltando poucos dias para o fim da gestão de Alexandre Campelo. A atual gestão do Vasco, sob presidência de Jorge Salgado, tomou conhecimento da situação após a posse. O assunto está sendo tratado com todos os poderes do clube. Tá aí a matéria do Papo na Colina, né? Li aqui praticamente na íntegra a reportagem aí do pessoal do Papo na Colina. É uma coisa esquisita. Renovar um contrato com a fornecedora de material esportivo por mais 2 anos, né? Até 2024. Retirando a cláusula, que era uma cláusula bacana, né? Se chega uma Adidas, uma Nike, uma Puma, enfim, ou talvez uma outra inferior, será? Uma Pênalti, enfim, não importa qual a marca, mas se chegasse pagando mais, o Vasco tinha o direito de romper ali com a capa sem nenhuma multa. E aí você renova esse contrato por mais 2 anos, ninguém sabe os valores, ninguém sabe o motivo, e faltando poucos dias para o final do mandato, é uma coisa esquisita, né? Na matéria diz que isso está sendo apurado internamente. Vamos aguardar aí mais informações sobre isso, né? E ver em que bicho vai dar, mas que é esquisito, né? Uma renovação aí, faltando poucos dias por final da gestão, com certeza é uma coisa que, visto de fora, a gente fica sem entender. Vamos aguardar a apuração interna do clube para saber se alguma atitude será tomada, enfim, e mais informações sobre essa situação. Mas a notícia é essa, né? O contrato com a CAP, então, que era até 2022, foi renovado até 2024. Mudando o assunto aqui agora, entrando também na parte final do nosso vídeo, vamos falar sobre o goleiro Jordi. Jordi, que é um goleiro cria da base do Vasco, né, revelado pelo Vasco, não conseguiu se firmar no time titular do Vasco, acabou sendo emprestado para o CSA e depois saiu do Vasco ali, até de uma forma meio esquisita, né, uma briga na justiça, e agora atua no futebol de Portugal. E as informações que vêm de Portugal é que o goleiro Jordi pode trocar de clube lá no futebol português. Atualmente ele defende o Paços de Ferreira e desperta o interesse de clubes mais bem resolvidos financeiramente, né? O Torcedores.com apurou que o jogador tem ofertas do Braga e do Vitória de Guimarães. O representante do jogador, Rômulo Noronha, já começou a ouvir os pretendentes pelo goleiro. Segundo informações obtidas pela reportagem, a multa rescisória do Jordi está estipulada em 1,6 milhões de euros, que daria aproximadamente 10 milhões e meio de reais. E o Vasco, por ser o clube formador do Jordi, ganharia ali uma parcela, né? No mínimo 2,25%, por ser o clube formador do Jordi, talvez um pouco mais, menos não é, mas talvez um pouco mais, né? Dependendo do tempo que o Jordi ficou aí no Vasco. Mas o Vasco ganharia aí uma porcentagem dessa grana aí de uma possível venda do Jordi. Vamos aguardar e vamos torcer, né? Seria bom aí para a carreira do Jordi, ele ir para um clube maior, e seria bom também que o Vasco ganharia uma farpelinha aí dessa transação. Tamo junto? Eu vou ficando por aqui. Essas foram as notícias da nossa segunda edição. Volto amanhã para falar mais sobre o nosso Vascão e conto aqui com a sua audiência. Tamo junto, deixa o like, se inscreva, saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!